totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz de Cristo a todos os irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto desta manhã, lendo a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Nós leremos dos versos 10 ao 13. 1 Crônicas 29, dos versos 10 até o 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos nos colocar de pé e buscarmos a Deus em oração neste momento. Convido a igreja a se colocar de pé e eu vou convidar nosso irmão Henrique que nos dirija a Deus nesta oração. Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para te prestarmos o culto, Senhor. É um privilégio imenso, pois só Tu és Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Só Tu mereces todo o louvor, Pai. E Tu nos concede essa graça, Pai. Amém. Eu te peço que o Senhor esteja nos ajudando a te prestar um culto que seja agradável aos Seus olhos, que te prestemos um culto te entregando o melhor que nós pudermos, ó Deus, pois Tu mereces, ó Pai. Nos ajuda a compreender a Tua santa palavra, Senhor, para que saiamos daqui mais edificados, Senhor, preparados para evangelizar pessoas, preparados para espalhar o Teu amor e a Tua bondade, meu Deus. Pai, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus cantando o hino 17,
do Inário Novo Cântico, hino de número 17. Seja louvado Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, que todos seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. A igreja pode se assentar. Convido a igreja que abra comigo sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Os versos 28 ao 37. Daniel, capítulo 4, versos 28 a 37. Nos diz assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante,
se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar a Deus. Pai eterno, Deus querido e maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho, pelas atividades para as quais o Senhor nos deu força durante esta semana, para fazermos, pelas responsabilidades que tivemos e cumprimos, para a honra e glória do teu nome. E também, ó Deus, te pedimos perdão por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que não nos sentimos motivados ou não tivemos força e falhamos com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que a tua graça venha nos suprir as faltas e que nos dês, ó Deus, uma semana renovada, que se inicia neste dia, no qual buscamos as tuas bênçãos, para que tenhamos nova oportunidade de te adorar e te servir em tudo aquilo que nós fizermos. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida, te agradecemos pela tua verdade, que é luz em meio às trevas que nós temos vivido. Te agradecemos porque a tua luz, a tua verdade, a tua palavra nos indica o melhor caminho a seguirmos. E te pedimos força, te pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, para caminharmos neste caminho e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Pois o nosso destino é certo e a nossa segurança está no porto seguro para o qual o Senhor tem levado nosso barco em meio às tempestades da vida. Nossa segurança é Cristo, que Ele seja de fato nossa salvação. É em nome de Cristo que nós oramos e já agradecemos, hoje e sempre. Amém. Quando as crianças ou os jovens ainda vivem com seus pais, a lei que impera na vida deles é a lei da casa. Os pais ditam as regras, é a vontade dos pais que precisa ser cumprida. Quando nós moramos na casa dos pais e não cumprimos com a lei da casa, vem então a disciplina. A disciplina dos pais, ela serve para que os filhos compreendam aquilo que é correto, para que os filhos entendam que a lei, que as regras, elas são boas, servem para a nossa proteção. E apesar de nós termos nesta vida pais imperfeitos, com leis e regras
muitas vezes imperfeitas, autoritárias, arbitrárias. Nós, todos, sem exceção, a humanidade, vive num mundo criado por Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é o líder, o Rei, a autoridade sob a qual todos nós estamos. Por isso, a lei que nós devemos seguir não é a lei do nosso coração, mas é a lei de Deus. No entanto, Deus, Ele nos dá a sua lei para que esta lei se torne a lei do nosso coração. Para que nós não obedeçamos a Deus apenas por obrigação, mas por desejo, por entendermos que, pela nossa experiência de vida, por aquilo que Deus tem nos ensinado e nos mostrado pessoalmente, aquilo que Ele nos diz que é bom, de fato é melhor do que aquilo que nós achamos ou pensamos. E uma das formas de Deus nos ensinar isto também é através da disciplina. Nós, por diversas vezes, somos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus. Às vezes, os problemas que nós passamos na vida, por um lado, podem ser provas de Deus para nós, para testar a nossa fé e nos fortalecer nela, mas, por outro lado, pode também ser causa de nossos pecados, e sendo assim também disciplina, correção de Deus sobre a nossa vida. E no texto que nós lemos, que nos fala sobre a disciplina de Deus sobre o rei Nabucodonosor, disciplina esta que foi avisada a ele por sonho, que Daniel, profeta de Deus, deixou claro e disse: ó rei, enquanto há tempo, mude o seu comportamento. Enquanto há tempo, se preocupe com as pessoas mais simples do teu reino. Enquanto há tempo, abandone esta tua soberba, para que Deus possa ainda te dar anos de paz e que se prolongue a tua tranquilidade. Mas nós vemos aqui neste texto que o rei não deu ouvidos à palavra de Deus, e por isso sobre ele veio a correção do Senhor. E nós vamos aproveitar esta oportunidade para estudarmos a respeito de alguns aspectos da disciplina de Deus e das vantagens, por mais dura que ela seja às vezes sobre a nossa vida, quais as vantagens que a disciplina do Senhor traz sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que a disciplina de Deus, ela é certa. Quando Deus promete, Ele cumpre, tanto bênçãos quanto maldição. Todas as bênçãos que Deus nos promete, o perdão de nossos pecados, a salvação em Cristo Jesus, o consolo do Espírito Santo, o suprir de cada uma de nossas necessidades, o Deus que é fiel e que prometeu todas estas coisas, no tempo certo, Ele as cumpre. E nós que temos convívio com o Senhor, sabemos disso, sabemos que Deus nunca deixa de ser fiel à sua palavra. E se Deus, Ele cumpre aquilo que Ele diz para o nosso bem, também sendo Ele um Deus fiel e justo, Ele cumpre com aquilo que Ele diz para o nosso mal, no que diz respeito à correção e à disciplina. Nos versos anteriores que nós estudamos no domingo passado, Deus, Ele disse o que aconteceria com Nabucodonosor. Ele o compara a uma árvore frondosa, uma árvore que lançava sombras sobre um grande espaço de terra onde os animais vinham se abrigar. Era uma árvore, portanto, importante, mas uma árvore que estava se ensoberbecendo demais. E por causa disso, esta árvore seria cortada. Cada um dos atributos desta árvore seria um a um retirado e sobraria só o toco. Mas aquele toco seria protegido. Estaria lançado entre os elementos da natureza, entre o mato, entre os animais selvagens, mas seria ali protegido, para que, depois de ter aprendido a sua lição, pudesse voltar de novo a ser a árvore que era. E este sonho dizia respeito ao rei Nabucodonosor. Agora, o rei Nabucodonosor
ao cabo de 12 meses, como nos diz o verso 29, ele não atendeu às palavras do profeta de Deus. E há vários motivos pelos quais isso pode ter acontecido. Um deles é que Nabucodonosor talvez tenha endurecido o seu coração e não acreditado nas palavras de Daniel, dizendo: não, isso não vai acontecer. Porque Nabucodonosor ainda não tinha um conhecimento pleno de quem era Deus. Nas outras ocasiões em que ele viu a manifestação de Deus, sendo a revelação de Deus a ele, lá no começo, quando ele teve o seu primeiro sonho, só o que ele descobriu foi que Deus conhece todas as coisas. E lá então, quando os amigos de Daniel resistem à sua autoridade, ele diz: qual é o Deus que vai poder livrar vocês de mim? Porque o Deus de vocês pode saber dos sonhos, pode conhecer todas as coisas, mas será que ele tem poder para livrar vocês do fogo aquecido 7, 10 vezes mais? E então aqueles jovens foram lançados ali e nada de mal lhes aconteceu. Naquela ocasião, então, Nabucodonosor aprendeu que Deus é dono de todo conhecimento e Deus também é dono de todo poder. Mas Nabucodonosor talvez ainda não compreendesse que Deus também é dono de toda a autoridade sobre a terra. Outro motivo talvez pudesse ter sido o fato de que Nabucodonosor demorou demais para tomar a sua decisão. Ele sabia o que precisava ser feito, ele sabia que precisava mudar, mas ele postergou, ele adiou isso tempo demais, dizendo: depois eu faço. Ou então, quando ele tinha vontade de fazer, o seu coração estava tão escravizado pela experiência de se sentir o maioral, de se sentir poderoso, de se sentir dono de tudo aquilo que ele construiu, que ele não conseguia abrir mão daquilo. Ele não conseguia abrir mão da sua soberba, da sua arrogância. Ele não conseguia abrir mão do seu orgulho. Não conseguia negar a si mesmo, se esvaziar, se considerar como um nada e reconhecer que Deus era tudo, em todos. Qualquer que tenha sido o motivo, Nabucodonosor não deu ouvidos a Deus e, por isso, a disciplina que Deus prometeu, ele cumpriu. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus ou lemos a palavra de Deus e aprendemos da disciplina do Senhor, de que Deus ele quer que as coisas sejam feitas desta forma, do contrário nós sofreremos por causa disso. E nós fazemos as coisas desta forma, diferente da forma que Deus requer de nós. E às vezes o nosso coração ele diz: olha, você precisa mudar. Mas lá no fundinho a gente ainda pensa assim: não, eu acho que Deus não vai fazer esse mal contra mim. Não, eu acho que Deus não vai me corrigir. Deus não fez nada até agora. 12 meses se passaram e nada aconteceu com o rei. Mas nós não podemos confundir o tempo que Deus nos dá com negligência e displicência. O que Deus é, na verdade, é misericordioso e Ele é paciente. Ele dá tempo ao pecador para se arrepender. Mas quando a medida da paciência de Deus se esgota, a disciplina vem a cavalo. A correção é imediata. E conforme nós vemos aqui no texto, no verso número 30, o rei estava lá no seu palácio, passeando sobre as redondezas, os arredores dele, olhando para tudo que ele havia construído e dizendo a si mesmo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E no verso 31, diz que falava ainda ao rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E aqui então toda aquela disciplina que Deus disse que aconteceria é aplicada na vida do rei. Outra coisa, a segunda coisa que nós podemos destacar acerca da disciplina de Deus é que ela sempre vem com um motivo. Ela sempre vem com razão.
Nós nunca podemos voltar os nossos olhos para o céu em meio ao nosso sofrimento e perguntar, Senhor, e dizer, Senhor, eu não mereço estar passando por isso. Será que nós não merecemos mesmo? Quem, aos olhos de Deus, pode ser considerado inocente? Quais de nós aqui não temos pecado em nosso coração? Então, quando nós passamos por sofrimento, e sofrimento que a Bíblia diz que cairá sobre os pecadores, será que nós não devemos voltar os olhos para nós mesmos e nos questionarmos onde eu errei? Quando nós levantamos os olhos para o céu e dizemos, ó Deus, por quê? Não é para, de alguma forma, cobrarmos de Deus a razão pela qual Ele está nos fazendo isso, mas para que Ele nos esclareça, por misericórdia, aonde erramos, para termos merecido tamanha tragédia. Por quê, Senhor? Mostra-me onde errei, e se falhei, abre os meus olhos para reconhecer o meu pecado e dele me arrepender, confessá-lo e jamais falhar com o Senhor de novo. O problema é que a disciplina, ela vem sobre nós exatamente porque nós não reconhecemos o pecado em nosso coração. Nós tivemos tempo para reconhecê-lo, antes que a disciplina venha, e não o fizemos. E a disciplina, ela vem de Deus exatamente para quebrantar o nosso coração, para nos humilhar, para retirar de nós este espírito de arrogância, para que no final nós possamos fazer aquilo que não fizemos a tempo, voltarmos nossos olhos para o céu e dependermos inteiramente de Deus. É isso que Nabucodonosor fará, conforme nós veremos na sequência do texto. Mas o verso 32, ele continua dizendo que, no verso 33, perdão, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Há um fenômeno psicológico, um trauma clínico que o homem experimenta em momentos de profundo estresse, que é chamado na área da psicologia de despersonalização. O que este termo quer dizer é que a pessoa, ela sente um trauma tão grande que ela perde um pouco a sua pessoalidade, ela perde um pouco daquilo que a torna ser humano. É como se ela se desprendesse do seu próprio corpo. Aquilo que ela está vivenciando naquele momento, a situação que ela está experimentando é tão traumática que a nossa mente entra automaticamente em um estado de desligamento dos nossos sentidos corporais. E é interessante pensarmos que este mecanismo de defesa de nossa mente, ele foi criado já dentro de nós quando fomos formados em nosso representante, Adão, antes mesmo do pecado. De forma que é como se Deus previsse que nós precisaríamos disso. Porque se nós não tivéssemos, se a nossa mente não tivesse mecanismos assim, situações traumáticas como a perda de um ente muito querido, ou coisas que acontecem na nossa infância e que nós levamos pelo resto da vida, nos enlouqueceria, de tal forma que nós, como pessoas, não funcionaríamos mais. E alguns estudiosos entendem que talvez este tenha sido o caso que aconteceu ao rei Nabucodonosor aqui. A experiência do anjo do Senhor
vindo até ele e declarar-lhe a sua sentença, trouxe a ele um trauma tão grande que isto anulou as suas funções, as suas faculdades mentais. E em casos extremamente raros, quando esta despersonalização acontece, pode acontecer também de a pessoa adquirir uma nova identidade, e esta identidade ser a de um animal. Pessoas que no passado, e esses casos são raros, já passaram por traumas muito grandes, saem desta experiência pensando que são uma galinha, pensando que são um boi, e o nome desses fenômenos são boantropia, quando a pessoa pensa que é uma vaca ou um boi, e há um fenômeno também chamado licantropia, quando no passado, ainda no período dos gregos, a pessoa achava que estava se transformando em um lobo. Todas estas experiências, elas foram registradas na história da humanidade. E, portanto, o que aconteceu aqui com o rei Nabucodonosor teve sim um aspecto sobrenatural, mas é algo que pode ainda acontecer com qualquer pessoa hoje, quando a experiência é suficientemente traumática. É uma forma que Deus usou na vida deste homem para lhe humilhar, na mesma medida em que ele se vangloriava de si mesmo por causa dos seus grandes feitos, mas que Deus, na verdade, tinha dado a ele graciosamente. E, em último caso, o que Deus fez aqui foi simplesmente tirar dele aquilo que ele havia dado, sua imagem e semelhança. Nossa capacidade de nos comunicarmos, nossa capacidade de relacionarmos e amarmos uns aos outros, nossa capacidade de raciocinar, nossa capacidade criativa, nossa capacidade de reconhecer o que é esteticamente e moralmente belo, tudo isto é fruto da imagem e semelhança de Deus em nós, daquilo que Ele extraiu de certa forma de si mesmo e colocou em nós, de forma a nos honrar como seres criados pelas suas mãos. E o que Deus então, se Deus então tira de nós esta imagem, se Ele permite que esta sua imagem e semelhança seja completamente corrompida, o que acontece é que o ser humano se torna um animal. Muitas vezes nós vemos pessoas agindo como animais, porque desprezam a lei de Deus, desprezam a sua correção e a sua disciplina e têm perdido cada vez mais e mais a imagem e semelhança de Deus neles. Continuando com o texto, a terceira coisa que nós podemos destacar da disciplina de Deus é que ela tem um fim, ela não dura para sempre. O verso 34 diz que ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O texto aqui nos diz que primeiro Nabucodonosor levantou os olhos aos céus, e depois dele ter feito isto, o entendimento voltou a ele. Nabucodonosor talvez tenha perdido boa parte de sua consciência durante os 7 anos, 7 períodos de tempo, como a Bíblia nos diz, que ele passou nesta condição. Mas, inconscientemente, ele, embora tivesse perdido a sua racionalidade, ele teve memória daquilo que aconteceu. E quando no final destes 7 anos, Deus concedeu a ele uma centelha da racionalidade que lhe havia tirado, da mesma forma que Deus concedeu a Sansão, quando ele estava preso nos pilares do templo dos fariseus, uma centelha renovada
da força que ele antes tinha, Nabucodonosor, quando recebeu a sua racionalidade de volta, ele voltou os olhos para o céu. Ele fez aquilo que ele havia feito no começo da sua disciplina, mas ainda cheio de soberba e arrogância no coração. Agora ele estava preenchido de humildade. Agora ele havia aprendido a lição. A disciplina de Deus cumpriu o seu propósito, e ele, naquela condição de humilhação, reconheceu a majestade de Deus, reconheceu o domínio de Deus. Ele, que antes sabia apenas que Deus era dono de todo saber e de todo poder, agora aprendeu que Deus é dono de todo saber, poder, honra, majestade, glória, domínio e autoridade. E ali então a disciplina se encerrou. Deus, da mesma forma que imediatamente aplicou nele a sua disciplina, imediatamente após ele ter aprendido a lição, aquela disciplina foi retirada dele. Porque Deus traz sobre nós a disciplina não para nos destruir, mas para nos salvar. Não para nos condenar eternamente, mas para que nós aprendamos as lições que nos são necessárias para sermos livrados da condenação eterna. É por estas e outras coisas que é difícil para nós não entendermos que Nabucodonosor, mesmo sendo um rei babilônico, mesmo sendo um homem ímpio, mesmo sendo alguém que ordenou a destruição da cidade de Deus e do templo do Senhor, achou graça aos olhos de Deus. E Deus, que usou este homem como instrumento de justiça e disciplina na vida do seu povo, não o descartaria depois por causa disto, mas também por sua graça alcançou a sua vida e o seu coração, e lhe deu oportunidade de arrependimento e libertação. E Nabucodonosor, então, depois de ter passado por grande disciplina, ele volta os seus olhos para Deus e reconhece sua majestade. E diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Perdão, estou lendo o verso errado. Verso número 34. Tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? A lição que o rei aqui aprendeu foi: quem sou eu? Quem eu penso que sou? O que eu penso que a minha mão conquistou de tudo aquilo que eu presenciei em meu reinado da Babilônia? Porque se Deus pode em um instante tirar de mim não só tudo que eu tenho, mas tudo que eu sou, tirar de mim a minha humanidade, que vem dele, porque ele me formou a sua imagem e semelhança, é Deus também quem dá todas estas coisas. Tudo que eu fui, tudo que eu era, tudo que eu tinha, não fui eu quem conquistei, mas veio da mão de Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Nabucodonosor aprendeu a lição, Deus o restaurou. E nós podemos então concluir destacando o quarto e último aspecto da disciplina de Deus, que ela sempre termina em bênção. A disciplina de Deus que nos humilha, que nos derruba, que nos coloca no chão, depois que nós passamos por ela e aprendemos a lição, Deus sempre nos torna de novo a um lugar, não como era antes, mas melhor do que era antes. Verso 36 diz: tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino. Veja que Nabucodonosor agora já não pensa mais de forma egocêntrica. Ele pensa não só pelo meu bem, mas pelo bem também das pessoas que eu liderava, das pessoas que estavam debaixo do meu domínio, das pessoas que desfrutavam da sombra daquela árvore, que era por isso, inclusive, que ela estava lá. Não para que ela se sentisse poderosa, mas para que ela cumprisse com o propósito de Deus para com ela.
de suprir, de trazer segurança, conforto, comodidade àqueles que estavam debaixo do seu domínio. Para isso que a liderança existe, para servir aqueles que estão debaixo dela. Não para trazer sobre si mesmo honra, não para trazer sobre si mesmo destaque, não para que ela seja servida pelos seus súditos, mas exatamente o contrário, para que a liderança sirva e supra as necessidades daqueles que estão debaixo dela. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Deus não só restaurou o reinado de Nabucodonosor, mas o abençoou ainda em maior medida, porque agora Nabucodonosor estava pronto para receber a bênção de Deus, porque esta bênção não mais traria orgulho ao seu coração, porque agora o coração do rei era um coração manso, um coração humilde, um coração quebrantado pela disciplina do Senhor, para nunca, jamais se esquecer que tudo vem da mão dele. Deus não vai nos dar nada que nos afaste dele, porque isso não é bênção, isto é maldição. Quando nós pedimos coisas a Deus e Deus não nos dá, é porque nós não estamos prontos para recebê-lo. E quando nós ainda teimamos e nos rebelamos, e Deus atende a nossa oração e dá aquilo que nós pedimos, nós percebemos o erro que cometemos, porque aquilo não traz o que nós esperávamos, mas nos traz, sim, maldição, condenação. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Em último caso, a disciplina de Deus nos prepara para o dia em que nós viveremos diante da sua majestade por toda a eternidade, louvando e adorando ao nosso Deus para sempre, pois é para isso que nós fomos criados. A disciplina de Deus nos ajuda a nos desapegarmos das coisas deste mundo, porque tudo que nós temos aqui é passageiro. Aquele reino de Nabucodonosor passaria, como seu sonho já havia profetizado. Durou por algum tempo, mas não durou para sempre. Só há um reinado que durará para sempre. Só há um líder que estará sentado no trono para sempre. Nossos líderes mundanos, nossos líderes terrenos, eles são de carne e osso como nós somos. Qualquer tragédia, qualquer desgraça, qualquer situação adversa, e eles estarão numa cama de hospital, e pode ser que de lá não saiam. E aí quem é que vai liderar no lugar deles? Nossos líderes terrenos passam, como nós passamos. Tudo que nós adquirimos nesta vida terá um fim, mas a glória dos céus, a glória eterna de Cristo Jesus, durará para todo sempre. Aqueles que se colocam debaixo da sua autoridade desfrutarão do convívio, desfrutarão de seu amor, desfrutarão de sua justiça para todo sempre. É para Ele que nós devemos olhar, é a Ele que nós devemos nos submeter. E onde tiver ainda rebeldia dentro de nosso coração, haverá ali, fielmente, a disciplina do Senhor. Por isso, antes que ela venha, aproveite a oportunidade que Deus te dá de se arrepender. Quando ela vier, se ela vier, e você não se arrependeu a tempo, busque conformar-se com a vontade de Deus, passar pela disciplina do Senhor, na medida em que esta for necessária, e pedir que Deus trabalhe na sua vida, que mude o seu coração, que faça você aprender as lições que você precisa para ser alguém melhor e abandonar o seu pecado. E quando a disciplina de Deus passar e você ter aprendido a sua lição, creia em Deus ainda mais e desfrute das bênçãos que Ele tem reservado para você. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em nosso coração. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento cantando o hino 121. Enquanto cantamos este hino, os irmãos que vieram preparados poderão depositar à frente os seus dízimos e suas ofertas. Enquanto cantamos o hino 121. Convido a igreja que se coloque de pé.
faz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Convido ao irmão ou irmã que sentir o desejo no coração, que ore por cada um de nós, encerrando assim nosso culto a Deus desta noite. Vamos orar. Por tudo que o Senhor tem dispensado em nosso favor. Amém. E nós queremos, com racionalidade, prestar um culto de adoração e louvor ao Teu nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, louvor e glória. Obrigada, Senhor, por todos que se encontram aqui para Te louvar, para Te exaltar e para Te engrandecer. Obrigada, Senhor, pelo que ouvimos, Pai. Nós, ser humano, aqui na terra, necessitamos sim da Tua disciplina, para que possamos ser melhores a cada dia e entender que nós não somos nada, mas que Tu és o Deus superior a todas as coisas, aquele que faz o que Te agrada e aquele que sabe o que faz e que nós devemos obedecer-Te em todo momento, dando sempre graças a Deus por tudo. Amém. Obrigada, meu Deus, porque Tu tens preparado a cada dia a nossa vida espiritual, preparado a nossa mente para estar sempre conectada contigo e que nós a cada momento, Senhor, possamos mais e mais Te servir, meu Pai, e fazer tudo aquilo que Te agrada. Como diz o salmista, Pai, cuida do nosso falar, cuida do nosso pensar, da meditação do nosso coração, Senhor. Faz com que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, meu Pai, para que possamos, sim, fazer tudo, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Não é fácil, é muito difícil, mas o nosso Deus nos prepara, o nosso Deus supre todas as nossas necessidades, para que possamos viver uma vida digna, uma vida honesta, uma vida pura, uma vida no Teu caminho, uma vida que eleve Teu nome de Pai em cada lugar onde chegarmos. Que nós possamos, Senhor eterno, ser sempre luz em nossas casas, na rua, se formos ao mercado, ao banco, à feirinha, em qualquer lugar. As pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, porque adoramos ao Deus único, suficiente, que é acima de tudo, Senhor das nossas vidas. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos trouxeste uma palavra tão edificante nesta manhã. Abençoa grandemente o Teu servo, Vinícius, que se encontra nessa tribuna, para que sempre ele seja iluminado por Ti, para que nos traga palavras que nos conforte, palavras que nos edifiquem a cada momento das nossas vidas.
Senhor, nos dá um dia maravilhoso na Tua presença. Que seja um dia, meu Pai, de adoração e louvor ao Teu nome. Abençoa os que estão doentes, tem misericórdia. Abençoa os que estão viajando, os que não puderam vir. E abençoa a nossa nação, meu Pai, para que possamos ver governantes dignos tomando, Senhor, a governança do nosso país. Amém. Porque acima de tudo está o Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, agora e sempre. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode se assentar. Passo a palavra à superintendência da Escola Dominical. Bom dia, queridos, graça e paz. Nesta semana completaram mais um ano de vida os irmãos, no dia 12/7, Elias Almeida Júnior, no dia 14/7, Leia Cerqueira, no dia 15, Reverendo Antônio Luiz, também no dia 15, Almerinda e Flávio Souza. Gostaria de convidar os irmãos presentes a virem aqui à frente para cantarmos juntos o hino do aniversariante. Convido a igreja a se colocar de pé. Convidando muitos anos as pessoas. Guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida.
seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o terno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Amém. Ainda de pé, vou pedir que a irmã Hilda nos conduza em uma oração, agradecendo pela vida dos aniversariantes. Grandioso e eterno Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão boa que tu estás nos concedendo. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, em que podemos aprender mais, para que possamos, ó Senhor, sermos filhos fiéis a ti. Queremos te agradecer pela vida dos aniversariantes desta semana. Te imploramos por eles, Senhor, que tu estejas abençoando cada um, suprindo as suas necessidades espirituais, suas necessidades físicas, abençoando, ó Deus, em todas as suas atividades. Grandioso e eterno Deus, abençoa também os seus familiares, abençoa, ó Deus amado, a cada atividade, a cada atitude, Senhor, que os teus servos tenham a tomar, sejam direcionados por ti. Nós te agradecemos pela vida da tua igreja, agradecemos por tudo que nos dado. E agora, Pai, damos o perdão pelos nossos pecados e nos concede o restante, Senhor, desta manhã, na tua presença, quando estaremos mais uma vez aprendendo uma porção da tua palavra. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Leia, quer falar alguma coisa? De que Deus continue abençoando. Queridos, algum aviso que precisa ser enfatizado?